Vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a PEC da transição, a lei das estatais, o orçamento secreto e relações partidárias com o novo governo. Eu converso com o deputado federal do PP da Bahia, Cláudio Cajado, presidente em exercício do partido. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer falar com você. Bom, deputado, vamos começar falando do ambiente das discussões da PEC da transição, PEC do Bolsa Família. Ela tem vários nomes, não é? Há uma dificuldade de tramitação aí na Câmara, ela passou com muito mais facilidade no Senado e se coloca que na mesa de negociações tem o orçamento secreto, que o Supremo Tribunal interrompeu o julgamento nesta tarde, e tem a questão também de reeleição, de cargos até para o Ministério. Como é que está o ambiente político na Câmara para a discussão? Olha, hoje nós tivemos uma sessão do Congresso que se iniciou às 10 horas da manhã e se prolongou até às 16 horas da tarde. Ainda estamos agora na sessão da Câmara. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, concluiu a votação de alguns PLNs e suspendeu também a resolução que torna ainda mais transparente. É uma segunda resolução, Denise. A primeira foi feita quando da liminar da ministra Rosa Weber, e essa agora, apresentada pelo senador Marcelo Castro, foi lida e iniciada a sua discussão. Então, quando era para votar, o presidente Rodrigo Pacheco resolveu suspender e votar os PLNs para chamar, e já está prevista uma sessão do Congresso para a próxima terça-feira, dia 20, para dar sequência a essa resolução que torna, como eu disse, ainda mais transparente a aplicação das emendas de relator. Iniciamos em seguida a sessão da Câmara, que está transcorrendo até esse momento, votando algumas PECs e outros projetos de lei e resoluções. Porém, hoje é uma quinta-feira. Nós temos aí vários deputados que já retornaram para seus estados. Apesar de ser sessões virtuais, é muito arriscado uma quinta-feira à noite você colocar para votar uma matéria que precisa ser discutida, precisa ser extremamente debatida e com, na minha opinião, vários destaques para serem também analisados e discutidos. Bom, colocar para votar-se amanhã essa matéria é um pouco também temeroso, porque amanhã, dia 16, é um dia em que vários estados vão promover, através dos tribunais regionais eleitorais, as diplomações dos eleitos, seja senadores, deputados estaduais, deputados federais. E segunda-feira também. Ou seja, os tribunais regionais preferiram, depois das prestações de contas dos candidatos, colocar na sexta dessa semana, ou seja, amanhã, e na segunda da próxima semana, a diplomação. Então, é possível, na minha opinião, que essa PEC, que trata da transição e do espaço fiscal para poder fazer os recursos para a transferência de renda, etc., só seja votada na terça-feira. Agora, vai ser um prazo muito curto, porque se houver alguma modificação na Câmara, ela tem de retornar ao Senado e logo vai haver o encerramento dos trabalhos no Congresso, né? É verdade. A previsão é que, se não houver uma autoconvocação, tem que terminar o ano legislativo, o período das sessões até a quinta-feira da semana que vem, ou seja, de hoje a 8. Então, nós vamos ter uma segunda-feira comprometida com as diplomações dos parlamentares eleitos, terça-feira já uma sessão do Congresso às 10 horas da manhã, sessão da Comissão de Orçamento para votar os relatórios de obras irregulares, de emendas e o relatório preliminar do orçamento já convocado para a tarde e também a sessão da Câmara para poder votar essa PEC da transição. Então vai ser um dia puxadíssimo e uma semana ainda mais puxada, mas eu creio que havendo o acordo, principalmente nos dois itens que são mais polêmicos, o prazo, se de 2 ou de 1 ano, e o valor, se de 80, 100 ou 168 bilhões, os partidos acordando entre si e colocando na certeza que terão os 308 votos, não vai haver grandes problemas. Agora, por que isso está acontecendo, Denise? Porque o Senado, ao elaborar o texto, não combinou com a Câmara para poder agilizar esse trâmite. Então, o texto que foi aprovado pelo Senado não foi adredemente discutido com os líderes e com o presidente da Câmara dos Deputados, que causa agora toda essa dificuldade para poder ter o entendimento. Obviamente que também essa questão do julgamento
o orçamento, né, da emenda de relator pelo Supremo Tribunal Federal, vai ensejar uma alteração no orçamento se for dado inconstitucional a emenda de relator. Então, infelizmente, por circunstâncias de coincidência, ficou tudo para a semana que vem. Eu acho que é terça e quarta-feira, havendo esse esforço concentrado dos parlamentares, daria tempo de votar na Câmara, remeter para o Senado na quarta, votar e promulgar na quinta. Agora, deputado, há uma vinculação com o que está acontecendo em relação ao orçamento secreto, tanto as discussões no Supremo como a propostas alternativas no próprio Congresso, porque o PT foi acusado de ter interferido junto ao Supremo para que houvesse mesmo a suspensão do orçamento secreto, para ele tirar de cena esse comprometimento de recursos do orçamento com as emendas do relator. Há uma vinculação nas negociações? Olha, eu não digo que há uma vinculação, há um ruído, não é? Obviamente que há um ruído e que isso pode alterar, não digo a PEC da transição, mas a estrutura que hoje você tem entre os partidos e dentro do Poder Legislativo. O orçamento que é chamado de secreto, ele não tem nada de secreto, porque quando foi feita a resolução, quando da liminar da ministra Rosa Weber, você passou a identificar o autor, o parlamentar, o destino, que seria um estado, ou município, ou entidade, e o valor como objeto. Então, hoje, você não tem mais o relator assinando na distribuição desses recursos. Por outro lado, quando você tira do RP9, que é a emenda de relator, e coloca no RP2, que é o resultado primário, número 2, que o Executivo tinha, né, para poder fazer as suas liberações, ele fazia um chamamento público, ok, mas não tinha dinheiro para atender a todos. Quem é que arbitrava isso? Era o ministro daquele ministério que estava fazendo um cadastramento através do chamamento para as entidades, prefeituras e estados. Então, de qualquer forma, existe sim essa subjetividade e vai sempre existir. Então, hoje o parlamento tem e vai, através dessa resolução, que foi suspensa hoje por conta da necessidade de se fazer a sessão na Câmara e no Senado para terça-feira, tornar ainda mais clara, com a distribuição de forma objetiva dos recursos entre os deputados e senadores, deixando claro ainda mais que o orçamento com emenda do relator será utilizado, como será utilizado, quais os valores e de forma transparente e ampla. Agora, deputado, qual é a relação que pode haver entre o seu partido, o PP, que é partido também de Arthur Lira, e o novo governo? Né? Se fala das discussões, inclusive, em relação à formação do ministério. E o PP faz parte da base de Bolsonaro. Inclusive, Arthur Lira endossou o lançamento da candidatura dele, né, à reeleição. E agora, como é que ficam as negociações com o novo governo? Olha, o Partido Progressista não fará parte do apoio do governo Lula. Agora, obviamente que o PT, ao declarar apoio à reeleição do presidente Arthur Lira e demonstrar, através do diálogo, essa articulação política, é óbvio que terá-se sempre boa vontade e o diálogo prospera sempre naquilo que foi bom para o país. Eu falo por mim, nós temos aí uma posição de independência e, obviamente, que Arthur, como presidente da Câmara e como membro do partido, sempre terá um peso importante nas discussões e votações que tivermos aqui dentro do parlamento. Porém, eu deixo claro que a bancada como um todo sempre haverá de se reunir, debater e ter uma posição que seja sempre benéfica para o país e que tenha em vista os benefícios para o povo, principalmente aqueles mais vulneráveis. Nesse caso da PEC, eu não tenho dúvida que essa matéria é uma matéria pacífica para ser aprovada. O que está em discussão não é a necessidade de poder aprová-la, mas a temporaneidade, o prazo de 2 ou de 1 ano e o tamanho desse espaço fiscal. Se de 80, como é a necessidade para os programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família, com o reajuste do servidor público, o reajuste do salário mínimo e o benefício das crianças de 1 a 6 anos, ou também se vai abrir espaço fiscal para que você possa fazer investimentos e, em outra análise, outros subtetos de espaço fiscal, como
questões de danos ambientais, você fazer acordos judiciais e que esses acordos também estarão fora do teto. É aquele caso lá de Brumadinho e Mariana, Sim. que se tiver um rompimento de uma barragem, tiver um impacto em que a empresa tem que pagar 1 ou 2 bilhões, a PEC prevê que esses recursos estarão fora do teto. Como também universidades, que se tiverem doações, esses recursos que serão doados para as universidades, entidades de ensino superior, também estará fora do teto. Por exemplo, financiamentos de entidades financeiras multilaterais, se for fazer empréstimo, também estará fora do teto. Ou seja, eu não quero entrar no mérito, Denise, se é bom ou não, mas isso não tem a ver com programa de transferência de renda. São ações que estão fora desses programas e que a PEC da transição também prevê fazer um extrateto sobre essas ações. Isso será discutido e debatido na Câmara. Deputado, nós temos apenas um minuto e eu queria que o senhor falasse a respeito das mudanças na lei das estatais, que passou muito rápido à noite, causou uma repercussão muito negativa no mercado, junto a analistas, pelo comprometimento da gestão das estatais e a participação maior de políticos, que fica aberta a porta para isso, né? Veja, eu tenho em mente que um político que seja um bom gestor, por que ele não pode, ao sair do mandato, exercer um cargo de diretoria ou de presidência de uma estatal? Eu penso que o que nós temos que fazer nessa legislação das leis das estatais não é coibir a competência e a meritocracia, mas evitar o cunho político, a politicagem. Então, o critério tem que ser objetivo, mas você impedir que um gestor bom, competente, que tenha currículo para exercer uma função de cargo de governador, como um bom governador, uma pessoa competente, que tenha uma instrução superior capacitada naquele ambiente para uma estatal, evitar-se isso, eu acho que é uma medida muito dura. O que a Câmara fez foi flexibilizar isso. Agora cabe ao Senado manter, alterar ou atuar de uma outra forma que considere oportuno. É isso, ouvimos o deputado federal do PP da Bahia, Cláudio Cajado, que é presidente em exercício do PP. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Eu agradeço, boa noite a você, Denise, e a todos os telespectadores. Com vocês. E o Jornal da Gazeta termina.